É mesmo? Se eu tenho um plástico ali, um metal, alguma coisa ali, ou uma parte que está mais seca e eu tenho uma radiação solar ali em determinados momentos, ela pode gerar ali um risco de iniciar um incêndio. Quando ela inicia, se a mata está bem, vamos dizer assim, bem seca, o incêndio propaga muito rapidamente. Então aí você pega uma área de mineração, você vai combater incêndio. Vamos combater incêndio uma vez com o pessoal do bombeiro. E aí, normalmente eu estou com as minhas brigadas e eu gosto de acompanhar em loco, porque ao longo desses anos eu aprendi uma coisa. É melhor, os olhos têm que estar sempre onde você está operando. Eu não posso deixar uma brigada sozinho, porque se acontecer uma ocorrência com qualquer trabalhador, eu acabo sendo responsável. Sim. E aí a gente já conhece a área, são áreas de pesquisa, então eu posso ter uma sondagem ali de 9 metros, 20 metros, e aí o trabalhador pode cair nessa sondagem ali e ficar, e aí ele pode morrer asfixiado. No incêndio, normalmente, 70% dos casos, a pessoa morre asfixiada. É com a fumaça, né? Com a fumaça. E quando morreu queimado, não, mas normalmente ela asfixiou antes. Sim, ela não chega a morrer diretamente, não, é muito difícil, sempre é asfixiado. Então, e aí o bombeiro chegou nessa época, isso deve ter uns 10 anos mais ou menos, e eu peguei e falei com o pessoal do bombeiro, falei, olha, essa área vocês não devem entrar. Não, mas a gente tem que entrar para combater. E eu falei, olha, tomem cuidado, é área de pesquisa, tem muito buraco, é muito aclive, declive, então tomem cuidado que vocês podem cair. E eu me lembro dessa situação, o pessoal da brigada ficou preocupado, falou, Gustavo, olha, não seria bom. E a gente acabou até ajudando a socorrer um deles que passou mal. Ele desceu numa área então você tem um incêndio de copa, né? Eu tenho especialização na Universidade Federal de Viçosa em incêndio florestal. Então, quando você vai analisar um incêndio florestal, ele é diferente do incêndio industrial. Então eu posso ter um incêndio de copa nas árvores e um incêndio subterrâneo. Eu não vejo nenhum dos dois. Então pode cair a copa sobre a pessoa que está combatendo incêndio, ela morrer queimada ali, ou mesmo ela cair num buraco, num local fechado e morrer queimada ou asfixiada devido a esse incêndio subterrâneo. Porque não é um ambiente igual essa mesa, totalmente em linha reta, né? Então, aí a gente avisou, e eles foram. E aí depois a gente acabou tendo que dar uma mão para eles. Então, assim, a gente vivencia, vai ao longo dos anos, vai aprendendo, às vezes no combate. Foram nesses 22 anos, mais de 100 acidentes que a gente combateu em incêndio florestal. É um número representativo. E você tem que desviar dos animais, porque ali vem jaguatirica, vem aqueles lobinhos do mato, vem cobra. Quantas vezes a gente está combatendo incêndio, aquelas cobras passando, as cobras grandes. Então, você tem que tomar cuidado, não pode pisar nela. Às vezes você tem que ajudar alguns determinados bichos a sair também, senão eles morrem também. Então, é uma situação. De acidentes, é o que eu sempre costumo dizer, né? Todo acidente, ele precede algo. Então, quando a gente, até creio que deva ser o outro processo, quando você vai investigar um acidente, quando você vai analisar um acidente, é importante que você tenha toda a foto do acidente. Por isso que eles falam, quando o seu acidente para, não mexe, até que seja feita uma análise primária para depois você ter uma noção do que gerou. O que antecedeu aquele acidente. Você lembra do CSI? Sim, sim. Eu não perdi. É um filme do CSI. Porque eles ficavam tentando descobrir por que aconteceu aquilo ali. Era até meio que... era filme mesmo, né? Mas era uma coisa absurdamente, como é que eles fechavam tudo para chegar aonde literalmente começou, para chegar na finalização. Na causa raiz. Né? Que chegava. Então a gente teve uma situação de um funcionário que passou mal, a gente na época levou ele para o hospital, e eu perguntei para o enfermeiro, eu me lembro que eu chego e faço 1000 perguntas, né? Então eu cheguei e perguntei o que aconteceu. Ele reclamou, ele falou que estava com dor, sentiu mal, ele caiu, o que ele falou, o que ele estava fazendo, o que ele fez, Aí ela falou, Gustavo, ele falou que sentiu uma dor muito forte na cabeça. Quando ele falou isso aí para mim, aquilo ali ficou na minha cabeça, sabe? Eu falei assim, opa, peraí, então tem algo. Mas ao mesmo tempo socorremos, mandamos para o sistema e foi feito o tratamento e a gente utilizou todos os métodos possíveis, particulares, para poder salvar a vida, e salvamos a vida dele. E depois a gente foi descobrir que realmente ele tinha tido AVC. Então a queda dele foi em função do AVC. Por quê? Quando ele caiu, ele bateu a testa. E nele bater a testa, ele não protegeu, ele não tinha machucado nos braços. Então ele caiu direto. Então uma pessoa para cair assim, ou ela perdeu o sentido, né? Ou desmaiou, teve algum problema que tirou o sentido dela. E a gente foi descobrir que realmente era um AVC. Então hoje ele traz algumas marcas do AVC, ele estava realmente com vários aneurismas,
mas salvamos a vida dele. Só que nessa análise ficou muito importante pra gente, por quê? Porque a gente tinha dúvidas sobre o acidente. Realmente aconteceu o acidente? Como foi esse acidente? Por que ele não tinha machucados? E a gente chegou à conclusão, até médica depois, todo oficial, que não, que realmente o acidente foi em função de um mal súbito. E não um acidente de trabalho. Um acidente real do trabalho. Então, foram algumas situações que eu acho importante, até para os profissionais, sempre não ter aquela primeira visão. A gente não pode ter a primeira impressão. A gente tem que fazer uma análise muito crítica. Com certeza. E sempre sair, sabe aquela velha história assim, sai da caixa. Não fica dentro da caixa, porque fica na bolha. É muito grande exatamente. Né, o espaço. Então, porque se vocês não tivessem descoberto, por exemplo, que foi um AVC, ele poderia realmente vir a óbito porque ele não seria tratado. Não seria direcionado para aquele tratamento específico. Exatamente. Então salvou ele. Gustavo, impactos na saúde, né? Quais riscos podem afetar a saúde dos trabalhadores a curto, médio e longo prazo? Essa é uma situação, Rosana, bem mais crítica da segurança. Eu sempre costumo dizer, porque eu sou higienista ocupacional, fiz cursos com os mais... Eu sempre falo assim, sabe? A gente tem uma infinidade, são muitos anos na área, né? E eu sempre digo, eu sempre trago comigo uma mensagem do Isaac Newton. Ele falava, o maior físico que já teve, né? Ele falava assim: se eu enxerguei longe foi porque eu me apoiei no ombros gigantes. Eu digo a mesma coisa. Se eu hoje tenho um conhecimento técnico que eu garanto, que eu posso dizer para você assim, que é um conhecimento bom, médio, eu poderia até chegar mais longe, foi porque eu apoiei no ombros gigantes. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de aprender com grandes profissionais da área que já estavam há muitos anos, que fizeram estudo, que são doutores no assunto. Então, a higiene industrial é o que vai tratar isso dentro dos riscos à saúde. Que nem eu te falei, o acidente, a pessoa corta o dedo, pronto, aconteceu. Sim. É só aquilo ali, não vai mudar. Agora, a pessoa que está exposta a alguns riscos físicos, químicos, biológicos, está exposta a ruído, vai ter perda auditiva a longo prazo, acima de 85 decibéis, ou o calor pode gerar vários problemas à saúde, né? Problemas de coração, problemas de estresse, leva a pessoa até a suicídio. A pessoa que está exposta a grandes situações de estresse, né? Porque tudo acaba, no final das contas, virando uma depressão e algo ruim, né? Com certeza. Parte de frio, que pode gerar, num caso grave, um caso crítico, até uma leucemia. Pessoa que trabalha muito em câmara fria, né? Então, tudo isso aí são situações que vão afetar o trabalhador a longo prazo. E quando ruído, poeira, afeta pulmão. Então, normalmente, você tem que identificar, primeiramente, aquela situação de risco, depois você vai fazer uma avaliação qualitativa ou quantitativa. Quantitativa é quando eu consigo quantificar. Então, Rosângela, aqui dentro eu tenho um ruído que está 70 decibéis, não vai me deixar surdo. Ele pode até irritar, mas não te prejudica. Não prejudica. Mas, o que vai acontecer? Está 85, então aí 85 é o limite. 82 numa escala logarítmica, o ruído ele é diferente, né? 85 é 2 vezes maior que 80, para você ter uma ideia. Olha. Por causa dessa escala logarítmica. Então, a cada 5 dobra. Então, 85 dobra, 90 dobra. Toda vez que for a 5 a mais, vai dobrando. Acima de 85, sim, que é a exposição para risco. Para baixo é proteção. Então, 80 é o limite de ação, que é a metade do risco. Então, 80 decibéis eu tenho que pôr EPI no funcionário, porque pode ser que em qualquer momento esse ruído vai ultrapassar os 85 e ele pode ter uma perda auditiva. Aí eu quantifiquei esse risco, agora eu sei quantificadamente, e aí eu sei que o protetor ele vai atenuar 16, 25 dBA, e aí cai desses 85. Esse é um qualitativo, um quantitativo. Um qualitativo, vamos pegar o calor, o frio. O frio é qualitativo. Eu não tenho como... por mais que eu consiga fazer medições de temperatura, mas não existe uma quantificação ocupacional para o frio. Então, eu tenho um frio, eu tenho que dar uma blusa, eu tenho que tentar fazer esse cara ficar o menos possível exposto a essa câmara fria, mas eu não consigo quantificar como eu quantifico o calor. O calor eu consigo quantificar. Sim. Eu consigo achar limites de tolerância de exposição ao calor. Então, quando eu acho essas situações de risco aí, que eu vou ver se eu quantifico, se eu qualifico, para depois eu partir para as medidas de controle. Mas essa é a maneira de eu identificar os riscos. Então, a gente recentemente mudou o nosso programa de PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, para PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, que é a mesma coisa. Sim. Dentro dele tem a levantamento de risco. Então, eu faço o primeiro documento que eu faço chama Análise, Levantamento Preliminar de Perigos. Nesse eu levanto tudo que eu tenho lá. Eu tenho ruído,
ruído eu vou ouvir. É qualitativa essa primeira avaliação, depois eu vou medir. Tem, aí eu marco que tem. Tem poeira? Não, poeira não tem. Eu tenho calor? Tem. Eu tenho radiação ionizante, não ionizante, radiação ionizante, alfa, beta, gama, radiação não ionizante, radiação de sol, daquela luzinha azul, sim, sabe? Aquela. Sim. Então aquilo ali é a radiação ionizante. Numa radiação ionizante, para você ter uma ideia, ela traz 3 situações. Ela traz as chispas, que é a radiação que pode queimar a vista, que é a radiação calorífica. Ela traz os fumos metálicos, que é